Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãzinhas. Que Jesus abençoe, nos ampare e continue nos auxiliando hoje e sempre. Nós vamos dar continuidade, né, meus irmãos, com o nosso estudo, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E nós estamos estudando o capítulo 6º, o Cristo Consolador. O que tem a ver o Cristo Consolador, meus irmãos? Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, o que eu estou perdendo, né? Que eu não entendo, que eu não sei, por que eu sofro tanto, né? Por que todo mundo sofre? Uns parece que sofrem mais, outros menos, mas na verdade, meus irmãos, todo mundo sofre do mesmo tanto, do mesmo jeito. Só que a cruz é pesada de qualquer forma e difícil de carregar. Então, o que Jesus veio fazer? Jesus veio trazer para nós a aceitação do perdão, né? Vocês lembram que a gente viu, né? Moisés, os 10 mandamentos, né? E ele vem em seguida, né? Depois de Moisés vem Jesus. Depois, agora o Espiritismo. Então, Jesus anunciou a chegada do Espiritismo. Como que Jesus anunciou? Ele falava por parábolas, meus irmãos. O que significa parábolas? Parábolas, ele contava histórias para que as pessoas entendessem o que ele queria dizer. Porque, na verdade, Jesus não é daqui, né? Mas Jesus não era daqui. Jesus nasceu aqui na Terra para nos ajudar, simplesmente para isso, para nos dar um caminho, um entendimento, para que a gente sofresse menos, né? Para que as nossas dificuldades, para que os conflitos que nós vivemos na nossa existência sejam consolados, né? Por isso que ele fala aqui, né? O Cristo prometido, depois é o Cristo Consolador, que é o Cristo que consola, né? Por exemplo, como nós vamos dizer, olha, meus irmãos, às vezes parece que eu sou muito séria, né? E às vezes eu preciso até mostrar que não é assim, não, tá? Eu sou uma pessoa que até gosto de conversar, até sou uma pessoa assim que trago em mim manias, né? Que todo mundo traz. Eu sou igual a todo mundo, com as mesmas dificuldades. A única diferença é que eu estudo a doutrina espírita. E aí resolvi trazer para todo mundo, né? Para que todo mundo pudesse, assim, entender um pouquinho melhor. Então, vamos parar de conversa e vamos logo ler, né? Vamos ler aqui. Jesus promete outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender o Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito da Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem relembrar que o Cristo disse, é que o que esse disse foi esquecido ou mal compreendido. Então, Jesus disse que enviaria para nós o Espírito da Verdade. E qual que é o Espírito da Verdade? O Espírito da Verdade veio abrir os nossos horizontes, ou seja, ele descortinou para nós, para que a gente pudesse entender o que se passa, né? Com o mundo, com as dificuldades que todo mundo passa. Então, o que ele diz com toda a verdade? Olha, meus irmãozinhos, a verdade é que todo mundo sofre, né? Então, Jesus veio trazer para nós, e ele não podia falar naquela época
do Espiritismo, por exemplo. Quem entenderia? Quem compreenderia o que Jesus queria dizer? Ninguém. Por isso que falava por parábola. Ele contava uma historinha. Tipo assim, quando a gente é criança, para que a gente possa entender melhor. Desculpa a maneira de falar, mas eu acho que é assim mesmo que eu devo conduzir. Para que até seja melhor, para que eu possa também, né, esclarecer melhor. Vamos imaginar que somos todos crianças. Como que nós vivíamos naquela época? Nós tínhamos muitos conflitos que eram escondidos, que nós não compreendíamos. Aí surgiu para nós, olha só, surgiu para nós, crianças, né, a história dos 3 porquinhos e do lobo mau. Havia muitas dificuldades, né? A pessoa não tinha consciência, né? Toda a vida tinha. As pessoas daquela criação ali que Jesus contou, daquela parábola, tinham inteligência, tinham entendimentos, mas muitos de nós temos o que nós queremos dizer, dificuldade de aceitar uma verdade. Nós temos, às vezes, dificuldade de trabalhar em nós, né? E receber coisas novas, né? Então, muitos de nós temos muito desânimo. Olha a história dos 3 porquinhos, né? Então, nós vimos lá que os 3 porquinhos receberam uma ideia, um pensamento, porque eles viviam no tempo, né? Então, eles resolveram, com a inteligência que eles tinham, olha só, resolveram fazer uma habitação, um lugar para onde eles poderiam esconder do frio, do sol e da ventania. Aí, o que eles fizeram, meus irmãos? Eles entraram no entendimento e cada um fez a sua casa, aonde quisesse. Olha a história, se vocês compreendem um pouquinho assim, pegar o fio, né? Vocês vão entender. O que ele fez? Nós sabemos que era 3. Então, um fez a casa, mas ele tinha, assim, muita preguiça, muito desânimo. Aí ele fez a casa dele de palha, né? É o que estava mais fácil. Ele falou, não, vou fazer minha casa de palha e vai ficar muito boa. Mas isso é porque ele era muito desanimado, tinha preguiça, né? Então, ele não trabalhou para poder fabricar aquela casa. Ele pegou os materiais que ele achou, né? E fez a sua cabana. Não uma casa, uma cabaninha, para que ele pudesse esconder do vento e da chuva e do sol. Olhe só. Só que, para ser mais exata, tinha um outro irmão, né? Um irmão do meio. Eu vou fazer minha casa toda de barro, né? E essa casa vai ficar boa também. Aí, em vez dele fazer uma casa mais firme, do jeito que precisava fazer, não, ele fez a casa de barro. Quer dizer, o que aconteceu? E existia um outro irmão mais velho, aquele que já tinha vivência, já tinha entendimento. Então, o que ele fez? Ele falou assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer minha casa, mas eu vou fazer a minha casa de uma maneira que ela possa, sim, se sustentar na chuva, né? Para que ela possa ser firme na ventania e para que, através do sol, eu tivesse a iluminação do dia, mas pudesse também ter o amparo, né? Daquela sombra, daquela casa. Em qualquer situação, ele poderia estar ali. Aí, o que aconteceu, meus irmãozinhos? Veio as coisas ruins, né? Porque a gente não suporta dificuldades, né? Mas, infelizmente,
nós vivemos num tempo que é um tempo igual para todo mundo, né? Porque nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir e nós estamos aqui para isso, para crescer, para evoluir, para ser melhor. Quer dizer, melhor do que o outro? Não. Ser mais vaidoso? Jesus, pelo menos, nunca falou nada disso, né? Eu posso ser de uma forma que não me atrapalhe, de uma forma que eu não esteja assim agradando muito apenas a vaidade, né? Precisamos cuidar do nosso corpo da melhor maneira possível. E isso não é vaidade, isso é normal para todo mundo. O exercício, né? E eu tô fazendo, viu, meus irmãos? Tô gordinha, né? Mas eu tô fazendo hidroginástica. E se Deus quiser, eu vou conseguir fazer uma bariátrica, se Deus me permitir. Não por vaidade, mas porque eu preciso, né? Pela minha própria saúde, né? Eu sou muito pesada e eu tenho um problema de coluna muito sério. Então, isso me prejudica para andar, né? Para tudo, né? Nossa, que dificuldade. E eu já emagreci 5 quilos. Eu preciso emagrecer mais outros 5 quilos para que eu possa fazer essa bariátrica. E também preciso estar bem de saúde, né? Para que possa correr tudo bem. Então, isso eu vou fazer minha parte, né? Para correr atrás e pedir a Deus que me ampare, me auxilie naquilo que tiver que fazer para que eu possa buscar esse equilíbrio, que também faz parte, meus irmãos, do compromisso nosso aqui na Terra. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso espírito, né? Porque na hora da tempestade, na hora das dificuldades, a gente possa ter onde correr, onde se sustentar. E é na fé que nós conseguimos isso. É o sustento da fé. Olha, não sou crente, nem evangélica, não tenho nada contra quem é crente, nada contra quem é evangélico. Pelo contrário, eu escuto de tudo, meus irmãos, tá? E eu tenho aprendido muito em todos os lugares que eu vou, através da internet. Eu busco conhecimento, entendimento, né? Então, eu não falo mal de ninguém, porque todos nós somos irmãos, né? E estamos aqui para nos auxiliar uns aos outros, naquilo que for necessário. Então, eu busco esses alimentos também fora, né? Aonde eu possa estar recapitulando, tirando o que é melhor para mim, assim, o que me dá mais, que me dá alimento espiritual, né? O que me ajuda, que me sustenta dentro da minha fé. Então, meus irmãos, voltando lá para a história dos 3 porquinhos, nós vimos que o primeiro surge o lobo mau, né? Que significa as enchente, né? As ventanias, tempestade que passa na nossa vida, né? Isso aí que significa isso. Então, ele correu atrás do porquinho, né? Do primeiro porquinho. Esse porquinho falou, não, pelo menos eu tenho minha casa para esconder. Tô salvo, né? E o que ele faz? Ele corre para dentro da sua casa de palha. Mas o lobo mau veio e soprou, levou tudo embora. As tempestades, leva tudo embora, né? A gente não vê lá na televisão essas enchentes, essas coisas ruins que vêm e acaba levando o que é de nós, o que é nosso, que nós custamos ali a fazer. Mas tem um motivo, meus irmãos. Deus não deixaria nada acontecer se não fosse necessário, tá? Se você é uma dessas pessoas que sofreu com isso, fique firme na sua fé. Se você conseguiu fazer uma casa melhor, conseguiu fazer uma casinha, sua casinha encheu de água, você perdeu tudo, fica firme.
Se você não possa sair daí, pega com Deus que Ele vai te dar um caminho. Ele vai te dar firmeza. Olha, onde você estiver e estiver me ouvindo, só a fé nos sustenta, viu? Só a fé nos dá força para conseguir vencer, para poder, assim, suportar, né? Então, olha só a historinha. O que fez o primeiro porquinho? Quando ele viu que ele fugia, que a sua casa já era, ele correu para a casa do segundo, que era feito de barro, né? Aí, o que ele fez, meus irmãos? Correram e ficaram juntos na segunda casinha, né? Que era feita de barro. E o que aconteceu? Veio o lobo mau, meteu o pé em tudo e derrubou tudo. Ou seja, os ciclones da vida vêm destrói tudo, né? Leva tudo. Né? A gente vê lá nos Estados Unidos, até não entendo. Na verdade, até entendo, né? Por que que eles fazem casa de tábua? Porque sabe que vai perder, né? E sabe que quando passar aqueles ciclones, né, aquelas tempestades, que vai tudo embora. Então, para a perda não ser maior, o que que eles fazem? Eles fazem suas casas de tábua. E, né, não sei por que que essas pessoas não buscam um lugar mais firme, né? Tudo tem a ver também com a expiação, com as provas da gente, que a gente precisa vivenciar, né? Se a gente tiver que passar por isso, nós vamos passar, tá? Assim como eu também já sofri uma certa enchente dentro da minha casa, né? E minha casa é simples, mas é uma casa firme, mas estava em construção ainda, né? E eu não podia mudar antes de acabar de construir, mas mudei porque foi preciso, teve necessidade assim muito forte que fizesse com que eu entrasse para dentro da casa e naquele momento a casa não estava pronta, não tinha telhado. Tinha laje, mas não tinha telhado. Então, o que que eu fiz? Mudei para dentro da casa e fui fazendo aos poucos as coisas. Mas antes disso, com 3 dias que eu estava na casa, eu sei que tem a ver com 3, mas eu passei um apuro que só Deus, eu e meu esposo. Então, o que que aconteceu? Quando fez mais ou menos, não lembro direito se foi 3 dias, se foi uma semana, acho que foi uma semana que a gente já estava morando, a gente viu que ia chover, né? Aí o que que meu marido fez? Foi lá, comprou um plástico, aqueles plástico preto grande, né? E colocou lá. Mas tinha as telhas, meus irmãos. Nós só não tínhamos condições ainda de colocar as telhas naquela época, né? Nós passamos por uma situação muito grave, muito séria, né? E a gente fazia as coisas aos poucos, né? Porque sempre vivemos com muito pouco, que minha vida não é diferente da sua. E nem eu tô aqui ditadora não, viu? Muito pelo contrário, eu tô aqui mostrando para vocês que eu também sou igual a vocês, que eu também passei por tudo isso e posso voltar a passar, não sei, o fim do dia, né? Quer dizer, o fim do dia que eu falo, o fim do meu compromisso aqui na Terra, né? Eu não sei para onde que eu vou, se eu vou continuar aqui, a gente não sabe o dia da manhã, né? Então, meus irmãos, eu só sei que uma semana mais ou menos que a gente tinha mudado, ao perceber que ia chover, meu esposo comprou, né, no sábado, um plástico bem grande e tampou lá em cima, forrou tudo direitinho, acho que pôs algumas coisas que tampasse, né, que segurasse o plástico, né, para não ventar, o vento não levar. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Não segurou, né? E a gente aqui dentro de casa, eu cheguei do trabalho e para almoçar. Como é que é? Não, desculpa.
a gente chegou do serviço, né? E lá no serviço eu pensava assim, ai meu Deus, porque eu trabalhava numa fábrica toda aberta, né, dos lados. Era um galpão. Eu trabalhava num torno de argila. A gente fazia essas coisas para portes. Vocês já viram aquelas pecinhas que ficam no poste de luz? Então, na fábrica que eu trabalhava, fazia isso. E eu mesmo torneei muitas peças. Tanto das grandes como das pequenininhas, que chama rondana. Mas rondana foi muito pouco. Eu fazia as peças maiores mesmo. Se vocês for numa estação de eletricidade, você pode perceber que lá tem peças de todos os tamanhos. Então, meus irmãos, o que aconteceu? Eu cheguei do serviço, meu esposo também, aí pensei assim, gente, ai que vontade de chegar em casa, tomar um banho, porque tá tão frio, e um vento, né, um tempo muito triste, assim, de chuva mesmo. E eu doida para chegar em casa, tomar um banho quentinho, porque lá é tudo aberto, então ventava, né, frio e chovia demais. Então até aí tudo bem. Mas a chegar em casa já começou os transtornos, né? E eu percebi que o plástico não ia segurar. Mas o que eu podia fazer? Né? Nem eu, nem meu esposo podia fazer mais nada. Porque estava lá em cima, né? Minha casa é um sobradinho de pobre. Um sobradinho muito simples. Dá para ver, né? E é no fundo da casa da minha mãe. Que, como eu disse para vocês, as nossas condições não eram muito boas. E foi numa época que ele estava muito doente. Eu era nova também, já tinha muito tempo, muitos anos atrás. E ele estava muito doente e desenganado do médico. E eu pagava aluguel, né? A gente vivia com pouco, mas vivia. Era um salário e ele um salário. Só que nós pagávamos aluguel, tinha muitas coisas para fazer, tinha supermercado, a gente dividia tudo. E ele adoeceu, meus irmãos. Teve uma perda muito grande na família de 10 filhos, né? A mãe dele conta que, no caso, ficou só 9, né? Então, o que ele fez? O que a gente fez? Não, ficou só 9 filhos, ficou só meu esposo. E a minha sogra já tinha perdido esses 4 filhos, quando a gente nem conhecia ainda. Parece que foi na gestação, uns nasceu, mas desencarnou depois. E tudo tem uma razão, um motivo que Deus, que vem aqui, o Consolador, né, explicar para nós, explicar para nós e dar força para que a gente possa continuar o nosso caminho. Então, meus irmãos, esquecendo-se de mim, né? Porque naquela época foi muita chuva, a chuva caía com vontade, a gente nem jantou naquele dia, porque não deu. A chuva começou a molhar tudo lá em cima. E aí eu pensei, ai meu Jesus, o que a gente faz? E tava complicado, porque a gente teve que fazer uma cabaninha em cima da nossa cama. Uma cabaninha de plástico para que a gente não molhasse. Foi muito interessante. E a gente fez essa cabaninha na cama para que a gente pudesse dormir sem que molhasse, né? Mas ali, naquele momento, a gente já não tinha expectativa de mais nada, porque a chuva só ia aumentar, que estava cada vez mais forte, foi uma tempestade bem grande a noite inteira. O que aconteceu? Entrou muita água dentro de casa. Era como se a gente estivesse do lado de fora. O que a gente fez? A gente só protegeu a televisão, né? Que era uma coisa que a gente tinha de mais caro na época. E o nosso guarda-roupa, que ele tinha posto um plástico, virou um buraco deste tamanho, não deu para vocês verem, mas meus braços são grossos e fortes, mas bem grande, né? Um buraco de cada lado que era
armário, esses guarda-roupas de gente mais simples, né? Então, o que que aconteceu? Abriu 2 buracos, né? A chuva dentro desse guarda-roupa e caiu água. E caiu água, meus irmãos. Mas molhou tudo. E a gente não podia ficar mais na tal cabaninha, não, porque não estava adiantando nada. Então, o que que a gente fez? A gente correu aqui para baixo. Gente, mas dava cada relâmpago naquela janela ali, que a gente ficava bobo. E meu esposo muito assim, tadinho, né? Muito nervoso. E com medo também, mas ele não podia me demonstrar medo, porque ele tinha que dar força, né? Então ele começou a falar assim: nossa, olha só, como que faz? Falando palavrão mesmo, Deus que me perdoe. Mas só que hoje ele pensa diferente, viu, meus irmãos? Graças a Deus ele mudou a maneira de pensar. Só que na época eu ficava com muito medo. Eu pensava assim que era Deus que estava me castigando ele por algum motivo. E nós veio parar debaixo da escada. É o único lugar que não molhava. Mas a água corria igual uma cachoeira nessas escadas, meus irmãos. Por cima de nós e vinha fazer uma cachoeira aqui embaixo. E nós lá de baixo, nós dois lá de baixo. O único lugar que nos protegeu. Só Deus sabe o que, que a gente já passou também. Então, a dor e o sofrimento de cada um, a gente conta para poder assim, amenizar as coisas, para as pessoas não pensarem que é só chuva, é só tempestade, que é só sofrimento. Não é, não. É uma vida inteira de compromisso que a gente tem de viver, né? Então, se nesses momentos vem a dor, o sofrimento, Jesus, o Cristo Consolador, vem e nos ampara através da nossa fé. E Ele prometeu para a gente um Consolador, para que no futuro a gente tivesse uma firmeza na nossa fé e pudesse sobreviver a tudo isso. E foi o que aconteceu lá nos Três Porquinhos. Todo mundo perdeu tudo. Só dos 3, só tinha um que, pensando, muito trabalhador, muito sério, muito firme. O que que ele fez? Ele falou: não, eu vou fazer minha casa. E ele deu conselho para os outros, viu, meus irmãos? Não pensa que eu pratico, não sei. Pensa que ele não deu conselho, não. Ele deu: olha, vai vir um vento e derruba. Não, mas não vai chover agora, não. Com o tempo a gente vai fortalecendo e vai ficando e tal. Mas só que na primeira chuva, no primeiro vento, que veio em forma de lobo mau, foi tudo embora, né? O segundo, aí correu para a casinha do segundo. Foi para a casa do segundo, desmoronou tudo. E eles ficaram desabrigados, os 2. Aí o que que eles pensaram? Gente, nós vamos correr para a casa do Pratico, que era o irmão mais velho. Eu não lembro se é Pratico ou se não é. Eu sei que era o irmão mais velho. O irmão mais velho que tinha consciência, que já tinha vivência, né? Sabia que a chuva podia vir, o sol podia vir, que o vento podia vir, mas que ele tivesse que fazer uma coisa firme para que no futuro isso não desmoronasse, não caísse. Então, o que que ele fez? Ele fez uma casa com alicerce de cimento, levantou as paredes de tijolos, pôs o telhado e lá ficou ele, firme dentro da sua casinha. Veio o lobo mau, soprou, 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 e nada. Aí ele falou: vou meter o pé nisso aqui, vou derrubar tudo. Quer dizer, os furacões veio, né? E a casa continuou de pé. Não aconteceu nada. Por quê, meus irmãos? Porque ele tinha uma consciência das coisas que poderiam acontecer. E nessas coisas que poderiam acontecer, ele sabia que podia contar com o quê? Com a inteligência que Deus lhe deu, né? E com o equilíbrio da vivência de seu irmão mais velho, o provedor, o que que ele fez?
Ele, não. Já que é assim, eu vou fazer a minha assim e tal. O que aconteceu? Ele acolheu os outros. Ele acolheu os outros para que eles pudessem também ser amparados e protegidos. E com isso eles aprenderam uma lição, né? E viveram lá os três juntos, né? Porque o que ele ia fazer com uma casa só para ele? Então os irmãos estavam desabrigados, então ele obteve a oportunidade de poder dividir o que ele tivesse ali com os irmãos. Então é isso que Deus ensina para nós, meus irmãos, que a gente tenha firmeza na fé, que a gente procure entender as situações. Então, o que o Evangelho vem explicar para nós, segundo o Espiritismo, ele vem como o advento do Espírito da Verdade, né? Ele veio, ele veio e disse, Jesus veio e disse, o Cristo, bem-aventurados os aflitos, né? O Cristo diz, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas como há alguém sentir-se ditoso por sofrer e não saber por que sofre, então o Espiritismo vem e mostra a causa dos sofrimentos na existência anteriores do passado, mostra o objetivo do sofrimento, o apontamento de crises salutares que produzem a cura, como um meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Quer dizer, Deus está preparando o homem, né? Não aqui para a terra, mas para tudo que tiver que vir. Porque olha aqui, meus irmãos, a terra é uma casa, uma escola. Mas, gente, nenhum de nós não somos daqui. Nós somos espíritos, né? Então, a nossa realidade é de um espírito. Quando nós desencarnarmos, se nós tivermos feito tudo direitinho, assim, sofrido tudo direitinho com uma bem-aventurança, né? Saber entender as coisas e procurar melhorar e crescer junto com isso, né? Crescer assim evolutivamente, espiritualmente, através do entendimento, né? Nós estaríamos assim. Então, nós estaríamos assim, firmes, né? Com a nossa fé, acreditando e crescendo evolutivamente. Olha, meus irmãos, nada acontece por acaso. Se acontecer alguma coisa triste com você, você passou por algum sofrimento, isso vai passar, tá? Isso vai ser amenizado, com certeza, tá? Jesus falou isso para nós, né? Ele explicou para nós que esse Espírito da Verdade vinha explicar para nós tudo isso. Então, o Espiritismo nos dará fé inabalável no futuro, a dúvida pungente, não mais lhe a esposa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes, as vicissitudes terrenas, soma-se num vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar a perspectiva da felicidade que o espera, lhe dá paciência, resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está na terra e atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, esse é o advento do Espírito da Verdade, aquele que Deus criou para nós, aliás, que falou para nós que ele veio, que ele não podia falar tudo, né? Que ele iria falar de uma maneira que nós pudéssemos entender. Assim como eu contei para vocês a historinha dos 3 porquinhos, né? Que é uma história que todo mundo conhece e sabe que essa história todos os nossos avós contavam, nossos pais, né? Então é uma história que tem a ver, olha, Deus não erra. Ele já vai moldando as crianças desde pequenininha.
E nós é que não entendemos as coisas, mas isso ele moldando a gente para aquilo que pode vir a acontecer. Para que a gente fique firme, que, aliás, que quando a gente é criança, meus irmãos, a gente costuma viver personagens, né? É por isso que a gente vê criança vestida de Batman, de Homem-Aranha, né? De um super-herói que eles adoram, que eles veneram. Então é isso que Jesus mostrava, né? Que a gente poderia ser um daqueles, né? Então, vivenciar aqueles. E na história dos três porquinhos não é diferente, né? Ver a chuva, o vento e nada. Estava firme. Depois o sol voltou a brilhar, né? A chuva parou, o sol voltou a brilhar. E nada da ventania. A ventania foi embora. A ventania, a tempestade foi embora. São momentos na nossa vida que passa e que ao vir com o passar do tempo, a gente vai entendendo tudo que Deus quer com nós, por que a gente passou por tudo aquilo. E na verdade foi só para nos ensinar, né? A crescer, a evoluir, a ser mais maduro nos pensamentos. Você que assim, que está aí, que está me ouvindo, que está assistindo esse vídeo, né? E está passando por esse sofrimento, oh, minha irmãzinha, meu irmãozinho, tenha fé. Assim como você fez a sua casinha simplesinha e que infelizmente aconteceu a tempestade, infelizmente passou por isso, vocês não podem sair daí, vai melhorar, as coisas vão mudar. Todos vocês vão ter um crescimento depois desse sofrimento, tá? A gente amadurece, a gente passa a pensar diferente, a gente passa a ser mais firme nos pensamentos, naquilo que a gente busca pra gente. Então é isso, né? Aí, próximos estudos, né, nós vamos falar do advento do Espírito da Verdade, que são as instruções dos Espíritos, que vem falar conosco diretamente através dessa mensagem. E a gente vai entender também um pouquinho mais, um pouquinho melhor do que aquilo que eles querem falar para a gente, tá, meus irmãos? Hoje o estudo ficou um pouquinho maior do que normal, mas foi necessário, né, para vocês entenderem, assim, que eu não sou diferente, né? Porque às vezes você não está assistindo meu vídeo porque vocês estão me achando assim, sem, sem graça, né? Sem interesse para vocês. Mas vocês vão entender se vocês começar a buscar, tá? E tem os vídeos que vocês poderiam estar assistindo, outros vídeos, para que vocês pudessem entender a caminhada, né? Não são só esses. Procura lá, Marina Aparecida, acho que é @Marina Aparecida, né? A gente tá aí, eu sei que tá aí na internet. Então, vocês vão ver os outros vídeos que estão aí, né? Que a gente faz, mas, na verdade, eu estou estudando e queria aproveitar e passar para vocês também aquilo que eu estou aprendendo. Então, que Jesus nos abençoe, Jesus nos ampare, que te enche de luz, de paz e de vontade para vocês ficar cada vez mais firme para o futuro, na esperança de dias melhores, porque nada acontece sem que Deus queira, mas também quando acontece, pode ter certeza, o amparo de cima vem te amparando, te sustentando, te dando força e te encaminhando para uma coisa melhor. Pode ter certeza disso. Viu? Fica com Deus, um abraço no coração, enxuga as suas lágrimas, pensa no futuro que vai ser melhor, tá? E que isso passou, viu? E se vocês puderem sair dessas áreas de risco, saiam. Sabe que tem enchente? O que vocês precisam fazer, né? Vão buscar melhorias num outro lugar onde vocês possam começar de novo, mas que Deus vai ajudar, viu? Pode ter certeza disso. Hoje nós precisamos, amanhã nós ajudamos. Hoje, às vezes, você tem vergonha de receber ajuda.
Porque nós não fomos criados assim, né? Então a gente acha que a ajuda é só para aqueles que realmente precisam. Mas quem são essas pessoas que realmente precisam? São as pessoas, meus irmãos, que estão no nosso dia a dia, que estão ali próximo a nós. Você que está vendo acontecer, faça alguma coisa em favor de seu vizinho, do seu amigo. Faça alguma coisa. Você pode fazer. Viu? Que Jesus abençoe e ampara, que dê forças para vocês vencer e passar por tudo isso com coragem, mas que a fé de vocês cresçam e que esse medo do espiritismo passa, meus irmãos, porque o Espírito da Verdade vem explicar para nós que o espiritismo é isso aí. É vivência, é o dia a dia. Ele não está falando de espírito, de fantasma, de coisas estranhas, não. Ele está falando aqui do nosso dia a dia, da nossa sobrevivência. Tem esse nome? Tem, porque você é um espírito encarnado. Eu sou um espírito encarnado. Os outros que estão próximos a nós também são encarnados, mas também aqueles que desencarnam e ficam aqui na Terra, que é um assunto para uma outra hora. Tá? Desencarna e fica aqui porque não tinha vontade de ir para lado nenhum, só para sua casa. Então, quantas pessoas vai para o hospital, tem um infarto, alguma coisa assim, desencarna lá e volta para dentro de casa de novo, né? Porque não vai embora, não vai seguir o caminho do espírito. Por quê? Porque não estava preparado, porque não tinha outra expectativa de vida, não tinha conhecimento de nada, tinha muito medo de buscar o novo, né? Então, às vezes, prende, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não quero a mediunidade. Não precisa, porque tudo vai acontecer na hora certa. Se você precisar trabalhar com ela, você vai trabalhar. Isso, sem você perceber, porque somos espíritos em orientação de crescimento e evolução. Nós não andamos sozinhas, nós temos do nosso lado nossos anjos guardiões, nós temos do nosso lado os nossos anjos protetores, que nós falamos que são os espíritos superiores, e tem aquele espírito que fica dentro do nosso lar. Se a gente precisar de ajuda, é o guardião do nosso lar. Tá? Esse fica nos protegendo, nos ajudando, e muitas vezes a gente faz besteira e ele fica lá intuindo a gente, cuidado, isso pode acontecer, só que a gente não dá ouvido, né? Nós fica igual aqueles meninos lá do Chapeuzinho Vermelho. Não é o Chapeuzinho Vermelho, não. Qual que é que fica de um lado e o outro do outro, o bonzinho de um lado e o mal do outro. Então a gente segue sempre o caminho errado, né? E esquece de ir para o caminho bom. Caminho bom sustenta, é difícil, é complicado. Olha aí o sofrimento que a gente passa no nosso dia a dia, né? Nas dificuldades que temos que passar. Olha, meus irmãos, não é que com isso, que a historinha dos primeiros porquinhos, não é que eu quero falar que vocês não trabalharem, não buscaram melhores, não é isso, não. Pelo contrário, é porque, infelizmente, vocês moram numa área de risco, que vocês precisam buscar mudança. É Deus falando, não dá. Vai buscar segurança. Vai começar do zero. Faça isso o mais próximo, o mais rápido possível. Saia desse lugar. Esse lugar é perigoso. E você está ali, segurando. Mas se você morrer ali e desencarnar, que nós falamos, se desencarnar ali, você não tiver nenhuma orientação, nada, nenhuma fé, você vai ficar aí preso nos escombros. Você não vai sair dali, você vai ficar ali, vigiando os restos das suas casinhas. Assim, as pessoas você vendo as pessoas e ninguém nem aí, porque não tá te vendo. Tá com, assim, aquele pensamento triste, que sofrimento, né? Que tristeza. O que a gente podia ter feito para orientar, para ajudar, né? E a gente não faz, não busca essas melhoras, não busca ajudar um outro, né? Não dá um conselho bom.
né? Só fica pensando nas coisas que vão ficar para trás e que não vai levar para o futuro. Meus irmãos, então é isso, né? Da próximo estudo nós vamos fazer o Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. Quer dizer, o que eles vêm falar para nós, a gente vai compreender um pouco melhor. E vamos ver se a gente busca mais, falar mais, assim, conteúdo, né? Para ajudar vocês a compreender melhor. Que Jesus abençoe vocês, ampara, enche de luz e de certeza de um futuro melhor, tá? Isso vai acontecer para mim, para você, para todo mundo. É por isso que Jesus fala, né? Nos ampara, nos sustenta, nos dá confiança. Se aconteceu isso, aconteceu. Menina, menino do céu, quando eu vi aquele tanto de água, eu pensei, meu Deus do céu, vai desabar tudo em cima de nós. E eu muito novinha, muito assim, né, sem expectativa, eu assustada, eu achava que era mesmo um castigo, que Deus estava castigando por alguma coisa que eu não sabia que tinha feito. Mas com o tempo a gente percebe que não é isso, né? É tempestade que a gente precisa passar para crescer, para evoluir, para buscar coisa melhor, para fazer o que é melhor para você, futuro, né? Não pensar direitinho, buscar um futuro melhor. Mas busque esse futuro com clareza, com Jesus no coração, tá? Não sei se você é espírito ou não. Não importa, meus irmãos. Não importa, né? A religião para ninguém. Não importa a crença de ninguém, tá? Eu assisto todos, principalmente na internet. Não tô mentindo não, tá? Eu assisto todo mundo. Sempre que eu posso, eu tô aqui ligada, né? Para ver, para escutar. E muitas vezes recebo muito conselho, viu? E aqueles conselhos eu guardo para mim. E vou trabalhando em mim. Aliás, até por isso, né, que eu tô aqui. É ideia de outros irmãos que fazem trabalhos assim, que eu percebi que eu também poderia fazer dentro daquilo que eu acredito, né? Eu acredito neles também, claro, mas eu tenho a minha crença. Só que a minha crença não acaba aqui. Minha crença me faz com que eu evolua para depois. E se eu desencarnar amanhã, eu sei para onde que eu vou, o que fazer, tá? E vou buscar ajuda também. Mesmo que eu não vá para algum lugar bom, eu vou procurar ajuda, não vou ficar ali parada sofrendo, não. Assim como eu vou buscar hoje ajuda, eu vou buscar também, se eu não estiver bem. Mas eu vou saber o que vai acontecer comigo, porque eu tenho assim aqui dentro da minha cabeça o que vai acontecer, que eu sou um espírito, que um dia eu vou desencarnar, que um dia eu posso até precisar da casa de algum amigo, de algum irmão, de algum conhecido lá no plano espiritual. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma casinha lá. A gente não compra casa. Chegamos lá nu de tudo. Só vamos levar o quê? A nossa consciência. A nossa consciência vai com a gente. Se ela for boa, nós vamos levar uma consciência boa, uma vida melhor, uma tranquilidade, uma transformação muito diferente. Mas se eu não tenho nada disso, eu vou também sofrer, vou entender muitas coisas, mas eu vou ter que vivenciar muitas coisas também, para que eu possa buscar a entender, porque no mundo espiritual e tem escola também, meus irmãos. Lá é uma escola mais avançada e vai nos ajudar melhor. Basta a gente querer, tá? Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Nós não ficamos desamparados hora nenhuma, nem aqui nem de lá. Quem perdeu algum ente querido, pode ficar tranquilo. Eles teve o socorro que precisava. Os anjos que ficam numa parte superior vêm buscar, vêm amparar. Eles não ficam sozinhos, são levados para um hospital para eles se recuperarem,
são colocados para dormir. Nem todos, mas alguns. É privilégio daqueles que podem ficar assim desperto para a realidade que estava acontecendo. Porque é maravilhoso você fazer uma transformação e ver o resultado dessa transformação, não é? Então nós estamos aqui na Terra nos transformando para melhor. Então, quando a gente passar para o mundo espiritual, nós vamos ver se essa transformação foi realmente importante, foi melhor para nós, tá? E aquilo depende do que eu fiz aqui na Terra, do que eu busquei, do que eu entendi, tá? Do que eu busquei de melhoras para mim. E o meu coração também vai contar. Quer dizer, o que eu fiz para o meu próximo, para o meu irmão. Porque o que Jesus ensinou para nós, meus irmãos, depois a gente divide esse vídeo, tá? Para que ele fique mais pequeno, tá? E tem assim, fica mais curto. Mas é importante a gente estar falando que a gente pode buscar, né? A crescer, a evoluir aqui na Terra e no plano espiritual também. Só que quando a gente é preparado para isso, a gente vai viver 100 anos. 100 anos que, olha, o Chico viveu 92 anos aqui na Terra. Quem que é o Chico? O Chico Xavier. Eu moro em Minas, eu moro em Uberaba. Então, aqui é a terra do Chico Xavier. Quando vierem, né, vocês vão encontrar um museu que fizeram, né? Apesar de que eu acho que não depende do que a gente pensa ou não, né? Mas fizeram um monumento, né? Um lugar onde muito bonito, né? Se vocês podem ir lá e conhecer um pouco da vida do Chico, tá? Acho que tem todas as obras dele e tem uma vida, né, dele lá para ser contada, né? Porque foi um homem de muita fé, que trabalhou muito, e é por causa dele que nós estamos aqui hoje, né? Um livro que ele psicografou, de André Luiz, né? Foram vários, foram muitos, foram inúmeros, né? Os trabalhos dele. E que vocês podem, assim, adquirir, viu, gente? Busque entender um pouco melhor o Espiritismo, nem que seja através de um livro que conta alguma história de amor, mas que seja assim, um romance espírita, mas que seja um romance espírita que seja mais sério, né? Que possa você captar lá no fundo o que tem de melhor ali de ensinamento para você. Mas se não tiver também, você pode descartar todos, que não vai te resolver em nada. Mas tudo que você lê sobre o Espiritismo, procura buscar mais as obras do André Luiz, tá? São psicografia de Chico Xavier, tá? Foram mais de 400 livros que ele psicografou. Nós estamos estudando os livros de Kardec, que é o Evangelho, né? Costumo também colocar fonte vida, viu? Às vezes vocês assim ouve alguma coisa de que eu falo de alguma coisa, eu estou falando às vezes do Fonte Vida, estou falando do Livro dos Espíritos, né? Então, e a gente está falando do Cristo Consolador do Evangelho, tá bom? Então, meus irmãos, é isso por hoje, tá? Não sei se está certo, depois a gente vai ver o que faz com esse vídeo, tá bom? Encurtando ele e se ele pode ficar grande assim, tá? Uma boa tarde para vocês, uma boa noite. Que Jesus ampara, protege e sustenta hoje e sempre. Eu vou fazendo prece para mim e para vocês todos. Que Deus abençoe. Ficam todos com Deus.